Irmãos, como o pastor lembrou, hoje é dia de eleições municipais no nosso país. Você já orou por isso? Espero que sim, né? É algo bem importante. Mas, então, antes de iniciarmos a nossa mensagem, é bom orarmos. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, nós agradecemos ao Senhor pela oportunidade que temos de adorar o Senhor, de meditar na Tua Palavra. E desde já também, mais uma vez, reforçamos, ó Deus, a nossa petição a Ti em relação aos nossos governantes, especialmente os que serão decididos hoje para governarem os municípios, também quanto aos vereadores. Ó Deus, que seja feita a Tua vontade, que o Senhor nos dê, Senhor, da Tua misericórdia e nos conduza, como diz o apóstolo Paulo lá na carta a Timóteo, né, devemos orar pelos governantes, pelas autoridades, para que tenhamos uma vida mansa, tranquila, com toda a piedade e respeito. Então é o que nós pedimos e que seja feito então a Tua vontade, que o Senhor nos conduza agora na meditação da Tua palavra, para que sejamos edificados e animados com os Teus ensinos. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Se você acompanha ou acompanhou os horários e propagandas eleitorais nas semanas anteriores, né, você ouviu aí muitas promessas de campanha de todos os candidatos. E creio que, assim como eu, você deve saber muito bem que quando os políticos vencem aí o pleito eleitoral, começam a governar, muito do que eles prometeram acaba não sendo cumprido. Isso por todos e por vários motivos. Talvez eles enganaram mesmo, ou talvez não foi possível por outras questões e tudo mais. Alguns acreditam no que eles dizem, outros não acreditam. O fato é que muitas promessas não são cumpridas, mas mesmo assim, muitas vezes nos deixamos levar cegamente pelas suas palavras. Eu lembro, no caso, na minha cidade natal, na época antes da Copa do Mundo, um candidato a prefeito disse: nós vamos trazer para cá, para nossa cidade, um monotrilho, né, que ainda não tem. Foi eleito. Eu acho que ele foi eleito por causa desse monotrilho. Umas 2 semanas depois, ele divulgou ali um estudo de que não era possível fazer o monotrilho. Como é que ele disse que podia fazer, né? Não calcularam antes? Então, eu acho que foi jogada. Mas, às vezes, a gente acredita mesmo nessas coisas. Você já notou como o ser humano, de certa forma, parece que gosta de ser enganado? De modo geral, as pessoas são crédulas para aquilo que lhes convém, mas para as coisas de Deus, nem tanto. Alguns, quando buscam o Senhor, muitas vezes querem apenas resolver os seus problemas. E aí, quando tem os seus problemas resolvidos, deixam o Senhor do lado de fora ou de lado novamente, né? Alguns até recorrem a Deus para aliviar suas consciências, querem receber algum alívio, né, diante dos seus problemas, como se Deus fosse uma bebida alcoólica ou uma droga, né, que você toma ali para, sei lá, para esquecer as coisas e tudo mais. Aí, desse jeito, fica fácil entender por que foi dito certa vez que a religião é o ópio do povo, o ópio da sociedade. Porém, nós sabemos pela palavra de Deus que o coração é mais enganoso do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Está lá em Jeremias, capítulo 17, versículo 9. Logo, somos enganados muitas vezes pelo nosso próprio coração, que é enganoso. Bem, nesse período de isolamento, né, no primeiro semestre especificamente imposto aí pelo governo do estado por causa da pandemia de Covid-19, eu tive a oportunidade de pregar aos jovens remotamente, né, online, 2 vezes sobre o texto de Tiago, capítulo 1, versículos 1 a 18. Né? Então, foi dividido esse texto, preguei 2 vezes, e nesse trecho, no versículo 16, Tiago diz: não vos enganeis, meus amados irmãos. E realmente pode-se destacar alguns pontos em que Tiago sugere àqueles irmãos que eles podiam estar sendo enganados ou enganando-se a si mesmos. Por exemplo,
Quando Tiago exorta os irmãos a orarem, né, pedindo sabedoria, mas orar com fé, em nada duvidando, porque aquele que duvida é semelhante à onda do mar impelida e agitada pelo vento, ele também afirma, não suponha esse homem, ou seja, esse que duvida, né, que alcançará do Senhor alguma coisa. Está lá no versículo 7 de Tiago 1. Então, aquele que duvida da provisão de Deus, da sua bondade, né? Deus não vai me dar porque ele não é bondoso, ou duvida do poder de Deus, Deus não vai me dar porque ele não pode. Ele não pode pensar também que orando vai ser atendido por Deus. Né? Sem fé, não existe se colar, colou com Deus. Eu vou orar se Deus... Né? Se Deus existe, ele vai me atender. Se Deus quiser, se ele for bondoso, se ele puder, ele vai me atender. Não existe isso com Deus. Outro exemplo de um provável auto-engano dos irmãos fica evidente quando Tiago diz, nos versículos 13 e 14, ninguém ao ser tentado diga sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça quando esta o atrai e seduz. Veja então que aqueles irmãos passando por vários problemas, alguns deles podiam estar pensando, está vendo? Isso que eu estou passando aqui é por causa de Deus. E não simplesmente se referindo à provação, mas à tentação. Então, é possível que alguns deles estavam pecando e colocando a culpa em Deus. Quem me causou isso foi Deus. Quem trouxe a tentação foi Deus. Olha, o homem não pode se justificar dizendo que pecou porque foi Deus quem lhe enviou a tentação para pecar. Né? Veja o que Tiago responde, né, nos versículos 16 a 18. Não vos enganeis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança, pois segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Então, Deus dá o bem, dá toda a boa dádiva por causa de quem ele é, né? O Pai Celestial, perfeito. Ele não tem mudança, né? Ele é imutável, não há sombra de mudança nem variação. E dizer, então, que Deus nos dá a tentação, ou que Deus é o autor do pecado, ao meu ver, é um contrassenso. Como é que o Deus Santo, que requer a santidade dos seus filhos, fará com que seus filhos pequem? E olha que eu já ouvi um crente dizer isso, Deus é o autor do pecado. Aí eu perguntei a ele, então quer dizer que se uma prostituta se prostitui, é porque Deus colocou no coração dela esse desejo de lascívia, de imoralidade, de prostituição? E ele respondeu, sim. E ele tudo respondendo isso porque disse que Deus é soberano sobre todas as coisas, inclusive sobre aquilo que nós pensamos, sentimos, fazemos e até o desejo de pecar. Não. Isso é um contrassenso e a gente vê pela própria palavra de Deus, Deus não pode ser tentado e ele mesmo a ninguém tenta. Né? Deus é quem nos dá aquilo que é bom e não aquilo que é ruim, especialmente nesse sentido moral, por causa de quem ele é, um Deus santo e perfeito. Então, além disso, o fato de, como nós lemos aqui, ele nos ter gerado pela palavra da verdade, que é o oposto do engano, deve fortalecer o nosso entendimento de que Deus não quer que vivamos no engano, mas na verdade. Então, meus irmãos, quero enfatizar hoje que nós devemos cultivar a verdade divina e suprimir o auto-engano em nossas vidas. Cultivar a verdade divina e suprimir o auto-engano em nossas vidas. Como? A resposta é simples. Pela fé, crendo na palavra da verdade, que é a palavra de Deus. Então eu gostaria de meditar com os irmãos em algumas atitudes descritas na carta de Tiago, capítulo 1, versículos 19 a 27, que certamente nos levarão a promover a verdade de forma prática em nosso viver. Nesse trecho nós podemos perceber mais alguns pensamentos enganosos que podem surgir nas mentes dos crentes. Mas Tiago contrapõe esses pensamentos com a verdade. Nós vamos ler os versículos à medida que nós vamos também falando aqui sobre esses pensamentos enganosos. Então, o primeiro pensamento aqui que eu quero destacar é pensar que a ira do homem produz a justiça de Deus. Isso é engano.
pensar que a ira do homem produz a justiça de Deus é engano. Veja o versículo 19, ele na verdade aqui é uma exortação consequente do texto imediato anterior, né? Que a gente leu agora há pouco. Veja só o início do versículo 19, como ele se contrasta com o versículo 16 que já lemos. Sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Veja que aqui está enfatizando meus amados irmãos. É semelhante com o versículo 16, é contrastante, na verdade. Não vos enganeis, meus amados irmãos. Olha, não se enganem, mas saibam. Ou seja, em outra versão diz, tenham em mente. Portanto, né, que é aquela conjunção de que vai explicar algo, né? O contrário de se enganar é saber o que é correto e verdadeiro. Portanto, ao invés de seguirmos os nossos próprios pensamentos, que são imperfeitos, que são limitados, que são pecaminosos muitas vezes, devemos seguir o que é verdadeiro. Kinner diz que o método dos revolucionários naquela época estava ganhando popularidade na Palestina judaica. E Tiago, então, ele condena não só os atos violentos, mas também a retórica violenta que incita esses atos. Aí veja o restante do versículo 19. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Nos momentos de angústias, de problemas, de conflitos, é difícil querermos ouvir exortações, especialmente, né? Aqueles irmãos estavam passando por várias provações, perseguições, tiveram que sair da sua cidade, da sua casa e morar em outros lugares. Muitos estavam passando grandes necessidades. E então imagina esses irmãos passando por essas provações e ainda sendo tentados, porque são pecadores, né? Então, passo por provação, eu sou tentado a quê? A vários tipos de pecado, né? O diabo certamente estava trabalhando entre eles também. Você já ouviu alguém falar, ou você mesmo já falou, não me venha com sermão, eu não quero ouvir nada disso. Nós não gostamos muitas vezes, principalmente quando estamos nessa situação difícil, você está em conflito, ou você está em dificuldades de sofrimentos e tudo mais, você não quer ouvir repreensão, exortação, sermão. Né? Há momentos que nós não queremos ouvir, mas só queremos falar, porque já estamos irados. Você já viu uma discussão? Normalmente os dois falam ao mesmo tempo. Ninguém quer ouvir o outro. E se uma pessoa parece que está ouvindo, na verdade ela está maquinando o que vai responder, sem ouvir direito. É a ira que nos leva a falar rispidamente, a agir grosseiramente ou violentamente e não querer ouvir. Mas são os nossos pensamentos enganosos que nos levam à ira. Muitas vezes ficamos irados com uma pessoa, a pessoa nem fez nada, mas nós imaginamos que ela fez. Talvez por causa de alguns detalhes que aconteceram aí, você fez aí montou as peças do quebra-cabeça e você imaginou certas coisas que na verdade não era real. Imagine então um crente passando necessidade por causa de perseguição religiosa, buscando a ajuda de outros crentes e não a recebendo, e por isso ele fica chateado com seus irmãos, ele ainda ouve do seu pastor, né, dizendo que ele deve se alegrar ao passar por várias provações, não brigar, não murmurar contra os outros. Esse crente pode achar que está sendo injustiçado, que os seus irmãos não lhe dão valor, que os seus irmãos não o reconhecem, essa igreja não tem amor, essa igreja, né, não é a igreja de Deus. E aí se sente no direito de cobrar, de falar, de reclamar, brigar, como se fosse um instrumento de Deus. Quer seja para a igreja, contra a igreja, ou falar para a igreja, ou quer seja para a sociedade ou para os governantes. Né? Eu me sinto como instrumento de Deus. A ira do homem vai promover a justiça de Deus. A pessoa pode pensar dessa forma. Esse crente, então, cheio de justiça própria, pensa
que assim promoverá a justiça divina. Eu vou falar que aqueles irmãos estão errados, eu vou falar que aquela igreja está errada, eu vou falar para a sociedade que os governantes estão errados, ou que a sociedade está errada. Como se diz, lé do engano. Você sabe o que significa lé do engano? É aquele engano de boa fé. A pessoa está feliz ali no seu engano, ela pensa sempre que está correta. Portanto, cuidado com atitudes e movimentos revoltosos, revolucionários. O sábio Salomão fala lá no Provérbio 24 e 21 que nós devemos honrar a Deus e ao rei e não devemos nos associar com os revoltosos. Lembre-se de que a ira do homem não produz a justiça de Deus. Temos então que julgar os nossos pensamentos conforme o crivo divino. Para isso, precisamos conhecer a palavra de Deus. Devemos, então, como diz o versículo 21, acolher a palavra que foi implantada em nós. Veja o versículo 21. Portanto, despojando-vos de toda impureza e o acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. O versículo 21 começa elencando algumas coisas que atrapalham o aprendizado da palavra de Deus. Aqui, impureza e acúmulo de maldade. Trata-se de pecado. São pecados, né? Considerando o nosso contexto, podemos imaginar determinados pecados como a ira, a indignação, o ódio, o rancor, a mágoa, a maledicência, a murmuração, inveja, injúria, a vitimização, intenções malignas de modo geral e outros pecados desse tipo. Como poderá um crente com o coração cheio desses pecados ouvir e obedecer a palavra de Deus? Por isso que começa aqui, despojando-vos dessas coisas, para que então você possa acolher com mansidão a palavra de Deus. E veja que eles ainda deveriam lembrar que essa palavra é poderosa. Não é qualquer palavra, não é a palavra de uma pessoa aí estudiosa, importante, um filósofo, um político. Não, é a palavra que é poderosa para salvar a vossa alma. Aqui não entendo o que ele está dizendo, olha, vocês ainda não são salvos, a palavra ainda vai salvar, mas ele está dando a característica da palavra, que é poderosa para salvar almas. Lembra que o versículo 18 já estava dizendo, segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade. Fomos gerados por Deus, nos tornamos filhos de Deus através da palavra da verdade. Para que então sejamos como que primícias entre suas criaturas, ou seja, aquele grupo que tem um certo destaque especial, ou seja, somos os salvos agora, os filhos de Deus. Agora, tudo bem, é fácil até entendermos que o crente deve ter uma vida diferenciada, viver cheio de piedade, santidade, dando um bom testemunho, mas muitas vezes vem na nossa mente que é difícil viver dessa forma quando se está sofrendo grandes problemas, e ainda sem receber a ajuda daqueles que achamos que deveriam nos ajudar. Ou quando achamos que a prosperidade financeira é consequência de um viver fiel diante de Deus, como certamente, ou muito provavelmente, aqueles judeus pensavam. Os ricos poderiam pensar, não, eu estou na minha prosperidade porque eu sou temente a Deus e Deus me abençoou. Esse irmão pobre que está passando dificuldade é porque provavelmente ele é um pecador e Deus está punindo ele. E talvez aquele irmão pobre que tinha sido fiel a Deus está pensando, por que eu estou passando por isso? Esses irmãos aí ricos deviam estar me ajudando e não estão. Então veja, muita coisa na cabeça daqueles irmãos, diante daquela dificuldade, de todo aquele conflito, estavam se enganando com os seus próprios pensamentos. Então eu quero aqui enfatizar que, mais uma vez, que para vivermos a verdade, não é o que pensamos que deve nos mover, mas a palavra de Deus. Por isso devemos acolhê-la
com mansidão. E veja, é uma forma diferente de como eles provavelmente estavam agindo, cheio de contenda, cheio de rancor, né? Olha, seja tardio para se irar, tardio para falar, para reclamar, acolha com mansidão. Ou seja, aqueles irmãos poderiam estar não querendo receber a exortação, não querendo ouvir os irmãos, não querendo ouvir, talvez, alguém que iria lhes dar ali algum ensino, algum conselho. Por quê? Porque estavam chateados, enganados por causa dos seus próprios pensamentos e se justificando nisso porque estavam passando grandes dificuldades. Nós devemos lembrar que o sábio Salomão fala lá em Provérbios 15, 31 e 32, que nós devemos aceitar a repreensão do Senhor. Rapidamente, Provérbios 15. Provérbios 15, 31, 32. Os ouvidos que atendem a repreensão salutar no meio dos sábios têm a sua morada. O que rejeita a disciplina menospreza a sua alma, porém o que atende à repreensão adquire entendimento. Tiago está dando aqui o conselho, olha, acolham essa palavra, essa exortação com mansidão. Né? Aceitem essa repreensão, vocês vão ter entendimento. E nós devemos lembrar também o que o sábio Salomão fala em Provérbios 27, 6, diz que leais são as feridas feitas pelo que ama, porém os beijos de quem odeia são enganosos. Aceite a exortação da palavra de Deus, porque é feita por quem ama. No capítulo 3, os versículos 13 a 18, Tiago faz uma comparação entre a sabedoria terrena e a sabedoria do alto. Veja só. Quem entre vós é sábio e inteligente? Mostre em mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder as suas obras. Se, pelo contrário, tendes em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, não vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto, antes é terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. A sabedoria, porém, lá do alto, é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Veja que Tiago, então, faz aqui a comparação entre a sabedoria terrena e a sabedoria do alto. A primeira promove confusão e toda espécie de coisas ruins, e a segunda promove o quê? Paz, justiça. Lembra que o primeiro pensamento enganoso que vimos? Pensar que a ira do homem promove a justiça de Deus é engano. No versículo 18 fica claro que em paz e não em ira se semeia o fruto da justiça. Então não é a ira que produz a justiça de Deus, mas em paz, com essa sabedoria do alto, nós podemos alcançar frutos de justiça. Lembra quando Paulo escreveu a carta aos Filipenses, que havia duas irmãs da igreja de Filipos que estavam brigadas, e Paulo então aconselhou ali, creio que a Epafrodito, né, que auxiliasse aquelas irmãs? Logo depois disso, Paulo diz, alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. Aí ele disse, seja a vossa moderação conhecida diante dos homens, perto está o Senhor. Aí ele começa a dizer, não andeis ansiosos de coisa alguma, antes sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças. Aí ele fala o quê? Aí ele diz, finalmente, irmãos, né, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Veja que esse trecho todo está ali junto com esse contexto também do conflito entre aquelas irmãs. Então imagina, essas irmãs, com todos esses pensamentos virtuosos na sua mente,
não iriam encher a sua cabeça de ira e rancor, e logo fariam as pazes, né, obedecendo a palavra de Deus. Então, não nos enganemos, a ira do homem não produz a justiça de Deus, mas as Escrituras santificam o coração do homem. Vamos lá, um segundo pensamento enganoso é pensar que é suficiente, para ser espiritual, é suficiente apenas ouvir a palavra de Deus e não praticar seus ensinos. Versículos 22 a 25. Quando alguém ouve a exortação, ouça mais e fale menos, pode pensar que deve ficar mais passivo e menos ativo. No entanto, considerando o texto que nós estamos estudando, né, o contexto, Tiago exortou aqueles irmãos dizendo, vamos lá, agora, voltar aqui, capítulo 1, versículos 22. Porque se alguém é ouvinte, tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Tornai-vos praticantes, ou seja, não devemos ficar apenas passivos, só ouvindo, mas devemos praticar. Então, viver a palavra verdadeiramente é praticá-la e não somente ouvi-la. Sabe quando uma empresa abre vagas de emprego, mas só aceita pessoas com experiência profissional, experiência naquela área? É uma forma de a empresa se assegurar que o seu novo funcionário vai saber fazer o que lhe for ordenado a fazer, né? Pois ele já fez antes, já trabalhou, já tem experiência. Agora, tem certas coisas em que só é consumado o aprendizado com a prática. Uma coisa muito simples, andar de bicicleta. Né? Você pode ver várias pessoas andando de bicicleta, né? Se você aprendeu com o seu pai pode ter falado para você, olha, aqui esses são os pedais, você vai colocar o pé aqui e vai fazer isso, tudo, coloca a mão aqui no guidão e se equilibra. Mas se você não andar de bicicleta, não colocar em prática e cair algumas vezes, e talvez até andar com umas rodinhas de vez em quando, se você não fizer isso, você não pode dizer que sabe andar de bicicleta sozinho. Então imagine um crente que ouve a palavra de Deus regularmente nas reuniões da igreja, mas ao sair da reunião, não põe em prática nada do que ouviu ali. Por quê? Será que ele não entendeu? Será que esse crente não creu no que foi dito? Será que esse crente não prestou atenção na mensagem? Ou será que esse crente esqueceu de tudo? Tiago, então, dá o exemplo aqui do espelho. Vamos continuar. Versículos 23 e 24. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois assim mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Aqui, podemos até imaginar aqui a palavra como sendo esse espelho, né? Ela nos revela quem somos. Lembra que a lei, como disse até Paulo, né, aos Romanos, a lei, ela mostra o nosso pecado. Então, vamos dizer que a palavra de Deus, ela mostra quem nós somos. Nós somos pecadores, né? E quando nos retiramos de diante dela, logo nos esquecemos de quem somos. Imagine se a palavra de Deus só estiver com você quando a ouvir nos sermões da igreja. Quanto tempo você vai ter a palavra durante a semana? 1 hora? 2 horas por semana? Se você só vem para o culto da manhã, domingo de manhã, que temos aqui mais ou menos 1h30 assim, entre o estudo e mais a pregação, né? Um pouco mais que isso. Se você vem só no domingo à noite, temos mais ou menos 1 hora de pregação. Se você vem só na quarta-feira, temos ali uns 20 minutos, um pouco mais, um pouco menos de pregação. Agora, o que é esses 4 horas por semana, ou 5 horas no máximo por semana, dentro das 168 horas semanais? Ou, se você preferir, contando apenas as horas em que você está acordado, considerando que você dorme 8 horas por dia, sobrará 112 horas.
O que é isso? O que são 4 horas em relação a esses 112 ou as 108 que vão sobrar? Quando praticamos a palavra de Deus, revelamos que ela está conosco, em nossa mente, em nosso coração, nós a conhecemos e cremos nela. Por isso que devemos praticar, não apenas ouvir. Se coloca em prática, o aprendizado se consuma, aliás, desse jeito, se completa. O atleta se prepara para a prova, para a competição. O soldado se prepara para a batalha. O cirurgião se prepara para fazer cirurgias, e eu tenho certeza que ninguém gostaria de sofrer uma cirurgia de um médico que nunca pegou no bisturi. Mas ele passou várias e várias horas estudando e vendo cirurgias. Mas ele leu vários livros de cirurgia. Pegou num bisturi, sabe cortar? Já não. Então, por favor, eu quero outro médico. Pois é, não é brincadeira. Lembre-se de que a fé sem obras é morta. Apenas ouvir a palavra e não praticar, que proveito há? Quando eu passei uma semana lá em Manaus, quase uma semana, os meus sobrinhos mais novos, um de 8 e um de 6 anos, eles tinham uma atividade interessante semanal. Eles preparavam um culto da família. Eles escolhiam as músicas, eles escolhiam a leitura bíblica, eles escolhiam quem ia dirigir, eles escolhiam quem ia pregar, e muitas vezes era eles que dirigiam e eles que pregavam. Até a ceia do Senhor eles queriam fazer também. Preparavam o suco, preparavam o pão, aquela coisa toda. Parece uma brincadeira, só que eles levavam a sério, embora fosse muito engraçado. Mas o culto era todo levado muito a sério. Ao contrário desses meus sobrinhos, parece que tem crente que brinca de ser crente. Que brinca de ser crente, enganando-se a si mesmo. Quando a vida está tranquila, parecem crentes. Vão para a igreja, cantam os louvores, até leem a Bíblia, entregam suas ofertas. Mas quando chegam as provações, aí se pode ver quem pratica a palavra de Deus e permanece firme, e quem não pratica e esmorece. Quem persevera na palavra, esse é o bem-aventurado, esse é feliz no que realizar. Veja o versículo 25. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Esse versículo 25 me faz lembrar alguns textos do Antigo Testamento, como, por exemplo, Josué 1 e 8, os irmãos devem lembrar muito bem, Não cesse de falar desse livro da lei, antes medita nele dia e noite, no final diz, fará prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. E também Salmo 1, os versículos 2 e 3, que também diz, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e noite. E o que diz no final? Ele vai ser como uma árvore plantada, e aí, o que mais? Tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Esses dois textos trazem essa ideia, aquele que medita e guarda a palavra de Deus será bem-sucedido no que realizar. Voltando ao Novo Testamento, eu posso lembrar também de Jesus, quando ele falou que aquele que ouve e pratica a palavra de Deus é semelhante a um homem que construiu sua casa sobre a rocha, e veio o temporal e a casa permaneceu firme. Este ensino de Jesus até me remete à situação daqueles crentes para quem Tiago escreveu. Eles enfrentavam os seus temporais, as provações, e eles precisavam ter a sua casa firme, no lugar firme, bem fundamentada. Isso é colocar em prática a palavra de Deus. Viu para que servem as provações? Muitas vezes. Tiago havia dito, conforme os versículos 2 e 3 do capítulo 1, que a provação da fé, uma vez confirmada, produz perseverança, e que a perseverança deve ter ação completa para que fossem perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Então, a aprovação dava tanto a perseverança quanto a maturidade. A maturidade. As provações são oportunidades importantes para colocarmos a palavra de Deus em prática. Mas se não fizermos isso, seremos semelhantes àquele homem que construiu sua casa sobre a areia, e veio as chuvas, os ventos, e a casa desabou.
Temos uma tendência natural de querermos facilmente tudo. Mas é interessante que quando conseguimos algo com bastante esforço, parece que sentimos até um prazer dobrado, não é mesmo? Ouvir a palavra da verdade, ouvir a palavra de Deus é a parte fácil e é até agradável. Mas estudá-la e praticá-la dá trabalho. Dá trabalho. E Deus nos dá uma alegria muito maior. Muito maior. Observe neste versículo, as seguintes, no versículo 25 que acabamos de ler, as seguintes palavras. Considera, pensa, analisa, investiga. Atentamente é o modo como você deve fazer. Ou seja, faça isso com afinco, com empenho, esmero. Agora, persevera, você já tem a ideia do que é, né? Persista, continue fazendo, não desista. E a outra palavra é, ou aí um conjunto, operoso praticante. Tudo isso dá a ideia de que é necessário esforço. Esforço, dá trabalho, mas enfim, obedecendo a palavra de Deus, seremos felizes no que realizarmos. Isto não é a defesa da teologia da prosperidade, antes é uma promessa de que mesmo em sofrimentos, agindo conforme a palavra de Deus, faremos o que é correto e Deus nos concederá alegria. Essa é a vitória do crente. Não é a vitória financeira. Não é a vitória diante de um conflito, de uma disputa, mas é a vitória contra os nossos próprios pecados. A vitória em obedecer a palavra de Deus. Portanto, não nos enganemos. Não seremos verdadeiramente bem-aventurados ou felizes apenas ouvindo a palavra de Deus sem colocá-la em prática. Devemos, então, perseverar nela em todo o tempo, inclusive nas provações, especialmente até, e Deus nos dará motivo, como disse Tiago, de toda alegria quando passarmos por várias provações. E, em último lugar, tentar fazer mais rápido por causa do nosso tempo, um outro pensamento é que pensar que é possível viver ou praticar uma religião verdadeira sem autocontrole, refrear a língua, e boas obras de amor e pureza, isso também é engano. Veja aí o versículo 26 e 27. Se alguém supõe ser religioso deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e viúvas nas suas tribulações e assim mesmo guardar-se incontaminado do mundo. A palavra religião nesse contexto, ela pode estar se referindo ao serviço religioso, ou até como Paulo a usa em Colossenses, essa mesma palavra, como culto. Culto, nesse caso aqui, culto a Deus. Lembre-se de que o que está sendo destacado aqui, no texto que estamos estudando até este momento, é que devemos praticar a palavra de Deus, pôr em prática a palavra de Deus. Aqueles irmãos, eles não estavam sendo inativos em suas vidas, pelo contrário, mas suas ações e reações diante das circunstâncias em que estavam vivendo não condiziam com a verdade ou com a palavra da verdade. Então, como que poderiam servir e adorar ao Senhor com este modo de vida? Como diz aqui Tiago, a sua religião era vã. Vã. E a religião vã é fruto do auto-engano. O versículo 26 nos remete mais uma vez aos versículos 19 e 20, quando o homem pensa que pelas suas ações em ira pode promover a justiça de Deus. Ele está se enganando. E da mesma forma, quando o crente pensa que pode servir a Deus com ou através da sua língua domada pela ira, ou dominada, na verdade, pela ira, ele também está se enganando. Tiago, ele condena aqui, então, mais uma vez, a fala descontrolada. E, conforme Kinney, isso incluiria recentes denúncias acaloradas contra o governo romano que potencialmente levariam à violência. Lembra, eles foram perseguidos pelo governo, pelo Império Romano, e até pelos seus próprios patrícios, pelos judeus não convertidos. Mas também a fala pode ser aqui, a língua não está sendo refreada, por quê? Porque eles podem estar falando contra os seus próprios irmãos em Cristo. Contra o pastor, por exemplo. Veja aqui, pelo menos, Tiago 4 e 11, que diz: não faleis mal uns dos outros.
Parece que eles estavam falando mal dos irmãos. Tiago 5:9, irmãos, não vos queixeis uns dos outros. No capítulo 3, Tiago fala mais destacadamente sobre a língua. Veja só o versículo 6. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Veja, isso é sério. O que nós podemos fazer? Né? Quais são as consequências do uso errado das nossas palavras? Em outras palavras, a língua é isso, nossa fala, nossas palavras. Irmãos, a carta de Tiago é muito atual. Ela não precisa ser atualizada. Imagina Tiago escrevendo a crentes que militam nos movimentos revolucionários atuais, tais como Antifas, como Black Lives Matter e outros desse tipo. Ele poderia muito bem dizer, a religião de vocês é vã. Vocês estão enganando a si mesmos. Como adorar a Deus cheio de ódio contra alguns irmãos ou até contra os governantes? Quantos não são os crentes que hoje em dia nas suas redes sociais, talvez não estou falando, mas estão ali usando seus dedinhos, né, para digitar ofensas, né? Então, descontroladamente despejam ofensas contra os governantes, contra os seus partidários, quer sejam crentes, irmãos em Cristo, quer não. Eu fui bloqueado. Eu fui bloqueado numa rede social por um jovem que eu conheço desde criança, irmão em Cristo, né? Ele é músico também. Só que eu vi que ele entrou nesse Antifas, não sei o quê, e eu vi que nas redes sociais que ele começou a colocar coisas muito violentas, sabe? Desejo de bater alguns, desejo de matar outros. Aí depois ele pedia perdão, e aquela coisa, e não sei o quê, e falando de política, e governo e tal, aquela coisa toda. E teve um momento que eu não me aguentei, mas os irmãos que me conhecem, sabem que eu não coloco quase nada em rede social, eu não falo nada. Às vezes eu só curto. Né? E coloco fotos para minha mãe ver, depois dos meus filhos ou coisa assim, mas não sou de comentar nada. Mas nesse dia eu não me aguentei, só falei, irmão, tome cuidado. Não é uma atitude de um crente estar xingando e ofendendo as pessoas, né, em rede social, publicamente, coisas. Aí eu até disse, não se associe com os revoltosos. Sabe o que aconteceu? Ele me bloqueou. Um irmão em Cristo. Então veja o que está acontecendo. Tiago, olha o que Tiago fala sobre a língua ainda no versículos 9 e 10 do capítulo 3. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai. Também com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Imagina esse jovem como músico da sua igreja. Ele vai chegar lá e vai adorar a Deus. Ele vai louvar a Deus, vai cantar falando bênçãos, louvores, mas nas suas redes sociais, no seu espaço íntimo, ele está falando maldições. Não nos enganemos, não podemos adorar verdadeiramente ao Senhor sem controle, sem autocontrole, sem refrear a nossa língua ou sem refrear os nossos dedos. A religião pura e sem mácula se revela em amor aos irmãos e não ao mundo. Versículo 27. Ele não é uma definição de religião, mas ele é um conjunto de exemplos práticos de como o religioso deve servir verdadeiramente a Deus, considerando aquele contexto. Olha lá, a religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Em contraste com a religião violenta e desgovernada dos revolucionários judeus, a verdadeira religião envolve defender aqueles que não têm nenhum poder social e, é claro, evitar uma vida mundana. Certamente as pessoas mais vulneráveis, e eu posso dizer até na nossa época, mas naquela época especialmente, são as crianças órfãs e as viúvas que não têm sustento nem condições de trabalhar. Essas são as minorias, as verdadeiras minorias. Como eu digo, nem tanto daquela época, quanto até na nossa época hoje também. As igrejas do primeiro século ajudavam, já tinham o costume de ajudar os necessitados, né, da fé, né, da família da fé, como os órfãos, como as viúvas. O diaconato foi instituído por causa disso, até. Né? Paulo também diz lá em 1 Timóteo 5,16, olha,
Se você tem viúvas em casa, sustente, para que a igreja não fique sobrecarregada, mas para que possamos sustentar aquelas que são verdadeiramente viúvas, mulheres que realmente necessitam e que são fiéis ao Senhor. E aí, é claro, podemos ver vários outros textos bíblicos de ajuda a irmãos pobres, né? Atos 20, 35, eu não vou ler por causa do nosso tempo, até o Efésios 4 e 28 diz, você roubava, não furte mais, né? Trabalhe para que com as mãos tenha com que ajudar o necessitado. Romanos 15, 26, 1 Coríntios 16, 1 a 3, 2 Coríntios 8, de 1 a 5, o 9 e 7 e versículos 12 a 14. Né? Então, todos esses textos falam sobre ajudas financeiras a pessoas necessitadas das igrejas. Né? E, é claro, a igreja de Filipos ajudou Paulo, quando Paulo estava preso, né? Encaminhando para lá uma oferta. E é interessante que no final, esse eu quero ler, quando Paulo agradece aqueles irmãos pela oferta, ele diz assim, versículo 18, recebi tudo e tenho em abundância, estou suprido desde que Epafrodito me passou as mãos, o que me veio da vossa parte como arama suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Aquela oferta dos irmãos a Paulo considerou aqui como sendo um sacrifício aceitável, agradável a Deus. Ou seja, é uma forma de adoração. Por isso que ele está dizendo, olha, a religião pura e sem mácula é ajudar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações. Isso é adorar a Deus também. Não é só vir para cá e cantar e ouvir mensagens e ler a Bíblia, mas é amar os irmãos, especialmente aqueles que estão passando por necessidades. Sabemos que as boas obras devem ser feitas em amor, não por mera obrigação. Lembra, Deus ama quem dá com alegria. Por isso eu saliento que as ofertas aos necessitados não era uma imposição de um regime socialista ou comunista. Antes eram ações de amor motivadas pela fé. Quando Tiago diz, assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta, lá no versículo 17 do capítulo 2, ele tinha acabado de perguntar qual era o proveito, no caso de alguém dizer a um irmão necessitado, olha, vocês podem ir em paz, Deus vai te dar fartura, né? Deus vai te abençoar. Em outras palavras, eu estou parafraseando, é isso, sem dar nada para aquele irmão. Logo, o ato de ajudar o irmão necessitado, amorosamente, seria a prática da fé. E pela fé, nós agradamos o nosso Deus. Pela fé. Além disso, guardar-se incontaminado do mundo também é essencial para uma religião ou para a adoração pura e sem mácula para com Deus e Pai. O mundo, nesse contexto, é o sistema mundano de pecado. Devido aos pensamentos enganosos, a justiça própria, a vitimização, a ira, aqueles crentes estavam agindo como mundanos, usando as armas do mundo. Mas lembra, as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus. Tiago, no capítulo 4, ele fala muito sobre essa questão da guerra e de contenda como sendo algo que vem dos prazeres da carne. E aí ele acaba dizendo, principalmente no capítulo 4, infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Pergunta, como podemos adorar verdadeiramente a Deus sendo amigo do mundo? Você pode lembrar de 1 João 2,15. Você pode lembrar de Romanos 12, 1 e 2. Não há possibilidade. Portanto, não nos enganemos. Assim como não é possível adorarmos a Deus sem amor pelos irmãos, também não o é, estando nós contaminados do mundo, pelo mundo. Não é possível adorar a Deus, então, sem pureza. Será que você também supõe ser religioso por ser membro de uma igreja batista, mas você não consegue refrear sua língua? Você vive contaminado pelo mundo? Será que você pensa que seu serviço religioso, sua adoração será aceita diante de Deus? Arrependa-se, se você pensa assim. Confesse os seus pecados.
a Deus, creia na sua palavra e a pratique. Não continue se enganando. Enfim, devemos cultivar a verdade divina e suprimir o auto-engano em nossas vidas. Vimos 3 pensamentos enganosos que devemos combater com a verdade. Pensar que a ira do homem produz a justiça de Deus. Não. O que devemos fazer? Acolher a palavra de Deus com mansidão. Segundo, pensar que é suficiente ouvir a palavra e não praticar. Não, isso também é engano. O que devemos fazer? Perseverar na palavra, sendo operoso praticante. E terceiro, pensar que é possível viver uma religião verdadeira sem autocontrole, sem boas obras de amor e sem pureza. Também isso é engano. O que devemos fazer? Ajudar os irmãos em amor em suas tribulações e nos mantermos puros, incontaminados do mundo. Amém? Nosso bendito Deus e Pai, ajuda-nos, ó Deus, a não vivermos enganando-nos a nós mesmos, mas a confiarmos e praticarmos a Tua palavra. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe todos e até a noite, se Deus assim nos permitir.